Milionário barbeiro pede picanha e congela ao receber nota da mendiga negra. Era uma noite tranquila quando Rafael, o milionário barbeiro, decidiu dar uma pausa na sua rotina de glamour. Ele trocou o sofisticado salão de beleza, onde cortava cabelo de celebridades, por um modesto restaurante de esquina. Ao entrar, o cheiro irresistível de picanha assada invadiu suas narinas, trazendo uma sensação de aconchego. As paredes eram simples, decoradas com fotos antigas, e a luz suave da lâmpada pendurada dava ao lugar um ar acolhedor. Ele se sentou em uma mesa perto da janela, afastando as preocupações que o cercavam diariamente. Enquanto saboreava a refeição, Rafael notou Jéssica, uma garçonete de sorriso tímido e olhar cansado, mas que carregava uma força que ele sentia à distância. Seu rosto, marcado por linhas de esforço, contava histórias de lutas e desafios. Quando ela se aproximou, os olhos dela brilhavam com um misto de esperança e dor. Um silêncio pesado pairou e, em um instante de confidência, ela compartilhou com Rafael que sua filha, uma garotinha linda de apenas 6 anos, estava lutando contra uma doença terminal. As palavras dela foram como um soco no estômago. Rafael não conseguia acreditar que uma conversa casual poderia desvelar uma realidade tão dura. Quando a conta chegou, o coração de Rafael disparou ao ver o valor alto impresso no papel. Ele sentiu um aperto no peito, um lembrete cruel de que, mesmo com verdadeiros tesouros, a vida tem um jeito de nos lembrar que nem tudo pode ser comprado. Enquanto contava as notas, o nó na garganta de Jéssica se tornava visível. Ele podia sentir sua angústia, cada centavo que ela precisava mais do que ele. Essa tensão o fez refletir sobre o custo real da generosidade. O jantar prosseguiu e a conversa entre eles fluiu, mas a pressão dentro de Rafael aumentava. Poderia ajudar Jéssica ou seria apenas mais um gesto momentâneo que o manteria dentro da sua bolha de riqueza e conforto? Os olhos. Qual a conexão que mantinha seus destinos entrelaçados de uma forma que nenhum deles conseguia perceber? Assim que se levantaram para sair, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio da noite. Um carro acelerou a toda velocidade e Rafael se virou instintivamente para ver a cena. Jéssica, em um ato reflexo, hesitou. Ela se virou e, em um piscar de olhos, desapareceu na escuridão, deixando Rafael parado na porta do restaurante, com a mente um turbilhão de emoções. O que ele realmente estava disposto a fazer por ela? O verdadeiro custo da generosidade se revelava mais complexo do que imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava parado na porta do restaurante, a noite envolta em um manto de silêncio, quando um estrondo ressoou nas ruas. Seu coração acelerou. O carro que passou veloz cortou o ar com um rugido ensurdecedor. Ele olhou para os lados, mas não viu Jéssica. A imagem dela desaparecendo na escuridão se gravou na mente dele, e uma sensação de urgência tomou conta de seu corpo. Ele decidiu ir atrás dela. O instinto gritou. Mas ao dar os primeiros passos, algo chamou sua atenção. Um grupo de pessoas se aglomerava mais à frente. Rafael se aproximou, o coração na garganta.
Quando chegou, a cena que encontrou fez seu sangue gelar. Era um acidente. Jéssica estava ali, atirada no chão, imóvel, cercada por rostos preocupados e braços que tentavam reanimá-la. "Chama a ambulância!" gritou uma mulher, sua voz carregada de desespero. Rafael se aproximou, quase em câmera lenta, como se o tempo tivesse desacelerado. O rosto de Jéssica parecia pálido, uma brisa leve fazia seus cabelos esvoaçarem. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Olhando em seus olhos fechados, uma onda de pânico subjugou. "Jéssica, por favor, acorde." As palavras escaparam de seus lábios com uma urgência quase desesperadora. Os murmúrios ao redor cresciam, mas tudo que Rafael conseguia ouvir era seu próprio coração batendo forte em seu peito. Num instante tenso, Jéssica abriu os olhos. A luz da rua refletia neles e ele viu algo que fez seu estômago revirar. Nos olhos dela havia um brilho de reconhecimento e dor, como se soubesse que aquele poderia ser um momento final. Ele encontrou seus lábios se movendo de forma silenciosa. Rafael se aproximou mais. "O que você precisa, Jéssica? Fala comigo." "Nossa, filha," ela murmurou, a dor misturada à desolação. A atmosfera carregava a gravidade de suas palavras, e Rafael se deu conta de que não era apenas um acidente. Havia muito mais em jogo. Jéssica desmaiou novamente, e o desespero reinou. Ele pressionou a mão dela com força, como se pudesse transmitir sua própria energia. Quando a sirene da ambulância finalmente soou ao fundo, ele sentiu um impulso. Alguém do lado puxou. "Você deve se afastar." A pessoa mal falou, mas Rafael sabia que precisava ficar ali. Ele precisava protegê-la de algo. Algo que ia além daquela situação. E então, no meio do caos, um homem apareceu entre a multidão. Seus olhos escuros e intensos se fixaram em Rafael. "Você é o barbeiro milionário, não é? Essa mulher, você não sabe quem ela realmente é." A afirmação soou como um trovão. Rafael franziu a testa, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. "Do que você tá falando?" Ele exigiu, mas o homem fez um gesto, como quem não tinha tempo para explicações. "Ela não é quem você pensa. Cuidado com os segredos que se escondem por trás dos sorrisos." O mundo ao redor de Rafael pareceu desmoronar. As palavras ressoaram em sua mente como um eco. O que ele realmente sabia sobre Jéssica? Ele estava perdendo a mulher que poderia mudar sua vida e agora tinha razões para duvidar dela. Com o coração pesado e a mente confusa, ele se viu em um dilema. A imagem de Jéssica ali, tão vulnerável, misturada a uma revelação repentina e chocante. O que viria a seguir? Ele estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais dolorosa do que a mentira. Rafael estava em choque, o coração palpitando enquanto observava Jéssica, deitada no chão, pálida como a luz da lua. A sirene da ambulância se aproximava, mas o tempo parecia ter parado. O homem que o havia abordado ainda ali parecia mais uma sombra do que uma pessoa. As palavras dele reverberavam na mente de Rafael como um eco ensurdecedor. Cuidado com os segredos que se escondem por trás dos sorrisos. Ele olhou para Jéssica, tomando consciência da fragilidade dela. O rosto sereno agora era um retrato de dor. Mas por que aquele desconhecido a ameaçava? A confusão era tanta que Rafael não sabia distinguir o que era real. A multidão ao redor sussurrava e ele sentia que todos os olhos estavam fixos nele. "Ia ser um evento para minha filha", Jéssica murmurou com um fio de voz. Rafael sentiu um nó na garganta. Era impossível ignorar o desespero que entrava em jogo. O homem se aproximou mais, insistindo.
Desculpe, mas ela não é quem você pensa. A vida dela não é o que você imagina. Os piores pensamentos começaram a surgir. Como assim não era quem ele pensava? Rafael fez questão de entender. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava carregada de raiva e preocupação. A resposta do homem não tardou. Ela está envolvida com coisas que você não pode compreender. Há pessoas perigosas atrás dela. Ela mentiu para você, barbeiro. Nesse instante, os olhos de Jéssica quase se fecharam novamente, e Rafael não podia deixá-la. Ele tocou seu rosto desesperado, tentando manter a consciência dela. Jéssica, por favor! Mas a única reação dela foi um leve gemido, como se estivesse lutando contra um sonho ruim. A ambulância finalmente chegou, cortando a tensão como uma faca. O barulho das portas abrindo, os profissionais de saúde pulando para fora, trouxeram a sensação de movimento de volta. Rafael se afastou um pouco, mas seus olhos não deixavam Jéssica. Enquanto a equipe a examinava, o homem misterioso se esgueirou entre os curiosos. Ela não vai querer que você descubra a verdade. Proteger a filha é tudo o que importa para ela, sussurrou antes de desaparecer na multidão. Rafael sentiu um choque elétrico percorrendo sua espinha. O pânico tomou conta. O que ele realmente sabia sobre Jéssica? O que ela estava escondendo? Com a sirene ainda soando, os paramédicos começaram a se mover com rapidez, mas Rafael estava paralisado. Uma parte dele queria ir atrás daquele homem, perguntar, exigir respostas. Outra parte, a que mantinha o vínculo com Jéssica, estava apavorada com a ideia de que ela tinha alguma relação com tudo aquilo. Conforme ela era colocada na ambulância, um segundo antes de as portas se fecharem, Jéssica olhou nos olhos dele, como se também estivesse fazendo uma pergunta silenciosa. Rafael, ponto assim. Ponto faz. Ponto faz. Ponto assim. Ponto. E então as portas se fecharam, levando-a para longe. Ele estava perdido. Uma tempestade de sentimentos agitando o corpo. Nossa, o quê? Gritou. Mas não havia como ela ouvir. A ambulância disparou, deixando Rafael com mais perguntas do que respostas. E neste momento, com as luzes da cidade piscando ao redor, algo ainda mais perturbador cruzou sua mente. Se Jéssica não estava sendo sincera com ele, com que tipo de pessoa ele realmente estava lidando? O que ele pensava ser uma conexão pura poderia ser uma teia de enganos, segredos e mistérios que mudariam tudo à sua volta. Ele se virou, buscando o homem novamente na multidão, mas estava longe demais. E agora, a única coisa que Rafael sabia era que a busca pela verdade acabara de começar. Um mistério se desenrolava, e ele estava no centro dele, mergulhado em uma realidade muito mais sombria do que jamais poderia imaginar. Rafael estava em choque, o coração palpitando, enquanto observava Jéssica, deitada no chão, pálida como a luz. As palavras dele reverberavam na mente de Rafael, como um eco ensurdecedor. Cuidado com os segredos que se escondem por trás dos sorrisos. Ele olhou para Jéssica, tomando consciência da fragilidade dela. O rosto sereno agora era um retrato de dor. Mas por que aquele desconhecido a ameaçava? A confusão era tanta que Rafael não sabia distinguir o que era real. A multidão ao redor sussurrava, e ele sentia que todos os olhos estavam fixos nele. Ia ser um evento para minha filha, Jéssica murmurou com um fio de voz. Rafael sentiu um nó na garganta. Era impossível ignorar o desespero que entrava em jogo. O homem se aproximou mais, insistindo. Desculpe, mas ela não é quem você pensa. A vida dela
não é o que você imagina. Os piores pensamentos começaram a surgir. Como assim não era quem ele pensava? Rafael fez questão de entender. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava carregada de raiva e preocupação. A resposta do homem não tardou. Ela está envolvida com coisas que você não pode compreender. Há pessoas perigosas atrás dela. Ela mentiu para você, barbeiro. Nesse instante, os olhos de Jéssica quase se fecharam novamente, e Rafael não podia deixá-la. Ele tocou seu rosto, desesperado, tentando manter a consciência dela. Jéssica, por favor! Mas a única reação dela foi um leve gemido, como se estivesse lutando contra um sonho ruim. A ambulância finalmente chegou, cortando a tensão como uma faca. O barulho das portas abrindo, os profissionais de saúde pulando para fora, trouxeram a sensação de movimento de volta. Rafael se afastou um pouco, mas seus olhos não deixavam Jéssica. Enquanto a equipe a examinava, o homem misterioso se esgueirou entre os curiosos. Ela não vai querer que você descubra a verdade. Proteger a filha é tudo o que importa para ela. Sussurrou antes de desaparecer na multidão. Rafael sentiu um choque elétrico percorrendo sua espinha. O pânico tomou conta. O que ele realmente sabia sobre Jéssica? O que ela estava escondendo? Rafael, você tá bem? Uma voz surgiu da multidão. Era Renata, sua assistente do salão. Ela correu em direção a ele com expressão preocupada. O que aconteceu? Você conhece a mulher? Rafael apenas balançou a cabeça. A mente uma bagunça. A ambulância estava prestes a fechar a porta quando uma voz aguda cortou o ar. Espere! Era um homem corpulento, de terno, que se aproximou freneticamente, seu olhar fixo na equipe de emergência. Eu sou o pai da criança! Gritou, mas não fazia sentido. Jéssica não tinha mencionado pai algum. Ele saltou na frente da ambulância, segurando a porta antes que a equipe pudesse fechar. Você não pode levá-la. Não pode. A cena estava se tornando caótica. Rafael sentiu seu estômago embrulhar. Ele olhou para Jéssica, que tinha os olhos entreabertos, confusionando a realidade. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Ele me prometeu que não contaria a verdade, ele gritou, sua voz repleta de desespero. Rafael sentiu uma onda de revolta. Do que você está falando? Ela não é a mãe que você pensa que é. Ela está fugindo de um passado que não pode escapar. E agora minha filha corre perigo. O homem olhou diretamente para Rafael, e um arrepio percorreu sua espinha. Jéssica não era a pessoa por quem ele havia se interessado. A sensação de traição e dúvida o consumia. Mas ela, minha filha, é... Jéssica sussurrou, tentando se levantar. Mas antes que pudesse terminar, seu rosto se contorceu em dor e ela caiu novamente. Aquele momento foi brutal. Jéssica estava em perigo e a verdade que se desdobrava era de partir o coração. Como assim ela tinha uma filha? Quem era esse homem? As palavras dele reverberaram em sua mente, cada uma mais pesada que a outra, como se revelassem camadas de segredos enterrados. A equipe médica, agora visivelmente em pânico, olhou para Rafael, que sentiu que a realidade estava se desintegrando ao seu redor. Ele precisava saber mais, mas o sentimento de impotência era esmagador. Ele não podia deixar Jéssica sozinha, nesse emaranhado de mistério e confusão. No fundo, ele estava prestes a descobrir que o amor pode ser envolto em mentiras, e que a vida de Jéssica estava conectada a um mundo escuro, cheio de perigos e revelações que poderiam deixá-lo irreconhecível. E se ela estava ligada a tudo isso, o que isso significava para ele?
A cena se tornou um borrão, e Rafael sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele precisava resolver isso. A ambulância fechou as portas. O homem estava certo, e a questão agora era se ele estava pronto para enfrentar a verdade que se aproximava a passos largos. A ambulância fechou as portas, e enquanto os motores da sirene ecoavam, Rafael percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Sentiu sua adrenalina disparar, enquanto o homem de terno desaparecia na multidão. A cada batida do coração, mais dúvidas surgiam em sua mente frenética. Quem ele era? O que ele sabia sobre Jéssica? Rafael estava prestes a atravessar um abismo de incertezas. Rafael, precisamos ir. O que aconteceu aqui? Renata, ainda ao seu lado, o puxou do estado de choque. Ele olhou para ela, sem conseguir responder. As palavras do homem ecoavam, como um rugido distante. A necessidade de entender o que estava acontecendo tornou-se uma obsessão. Ele sentia seu mundo se desmoronar. Seguindo a ambulância, os pensamentos nunca paravam. O que mais Jéssica estava escondendo? Como ela poderia estar envolvida com pessoas perigosas? Ele quase não percebeu quando chegaram ao hospital. Renata o puxou, e juntos eles correram para dentro. As luzes brancas e o cheiro de antisséptico invadiram suas narinas. O ambiente era frenético. Jéssica foi levada para um setor de emergência, e Rafael esperou, sentado em uma sala de espera fria, o coração na boca. Ele tentava manter a calma, mas a ansiedade falava mais alto. O que ele diria quando a visse? Como lidaria com a verdade que ainda não conhecia? O tempo parecia arrastar-se, e assim que ele pensou que não aguentaria mais, uma enfermeira apareceu. Ponto. Senhor, a paciente está estável, mas ainda em observação. Vamos precisar de alguns dados. Aquelas palavras trouxeram um alívio temporário. Rafael a seguiu até o balcão. Num instante, os pensamentos sobre o homem misterioso e suas verdades inquietantes voltaram. Que segredos Jéssica tinha? Ele precisava saber. A enfermeira fez algumas perguntas, e ele respondeu automaticamente, a mente a 1000 por hora. Então, seu celular vibrou. Uma mensagem. Rafael olhou a tela e seu coração quase parou. Era uma foto de uma criança. A mensagem a acompanhava. Você não sabe que essa é a filha de Jéssica, mas ela não é apenas sua. Cuide bem dela. Assustado, o nome do remetente não era salvo em sua lista. Apenas um número desconhecido. O que estava acontecendo? Uma tempestade de emoções tomou conta, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Amor, raiva, confusão. Rafael? A voz de Renata o trouxe de volta. Ele olhou para ela e viu a preocupação em seu rosto. Era como se o mundo estivesse se desfazendo. Você tá bem? Renata, você viu isso? Ele mostrou a tela, tremendo. O olhar dela mudou. A quem pertence essa criança? O que está acontecendo? Talvez a Jéssica tenha suas razões. Ela tentou confortá-lo, mas Rafael não estava ouvindo. Precisava da verdade. Eu não posso ficar aqui sem saber, Renata. Preciso encontrá-la. Do canto da sala, um barulho se destacou. Rafael virou-se rapidamente. O homem de terno havia retornado. Você não deveria estar aqui, ele disse de forma incisiva. E o olhar que tinha em Rafael era de ardente conhecimento. Por que você está aqui? O que sabe sobre Jéssica? Rafael tentou exigir respostas, mas o homem apenas sorria. Um olhar frio e calculado. Você está prestes a descobrir que as coisas não são o que parecem. A vida dela não pode ser revelada assim, ao acaso.
Por que não? Rafael estava perto de explodir. Ela está em perigo e eu preciso proteger minha filha. Filha? Não, não. Você ainda não entendeu. Ele se aproximou, sua voz agora sussurrante. A verdade é muito mais terrível do que você imagina. E com um movimento rápido, o homem tirou algo do bolso. Um medalhão, que refletia a luz do hospital. A imagem, em seu interior, fez Rafael congelar. Era uma foto da criança da mensagem. Ponto. E ao lado dela, uma mulher com os mesmos olhos de Jéssica. A revelação disparou como um tiro, cortando o ar entre eles. Ela não é mãe. Pelo menos não do jeito que você pensa. O homem sussurrou, e Rafael se sentiu perder o chão sob os pés. O que isso significava? Uma nova onda de pânico se instalou. Dúvidas, raiva, confusão. Se Jéssica não era a mãe que ele acreditava, o que ela havia escondido? Os sons do hospital se tornaram um ruído branco. O rosto de Jéssica flutuou em sua cabeça, distorcido por novas impressões e a neblina da confusão. Como tudo aquilo mudaria o que sentia por ela? Se ela traía sua confiança, tudo o que ele acreditou até agora estava em xeque. O homem confirmou seus pensamentos com um olhar intenso. Prepare-se, porque a verdade vem à tona e pode doer mais do que você imagina. E você vai ter que escolher de que lado está. Rafael ficou ali, sem saber o que fazer, preso entre a verdade cruel e seus sentimentos por Jéssica. Qualquer movimento, qualquer palavra a mais, poderia despedaçar tudo. O tempo parou, e seu mundo, que até então parecia claro, mergulhou nas sombras de um mistério profundo e devastador. A escolha estava prestes a se revelar, e tudo o que ele sabia estava prestes a mudar para sempre. Rafael ficou ali, sem saber o que fazer, preso entre a verdade cruel e seus sentimentos por Jéssica. O homem de terno parecia ter informação que poderia desmontar tudo, e as palavras dele o deixaram em um estado de confusão profunda. Mas antes que pudesse perguntar mais, a situação explodiu. Um grito ecoou pelo corredor do hospital, cortando o ar. Era a voz de uma mulher. Ela não pode sair. Não agora. A expressão de pânico no rosto da enfermeira trouxe uma avalanche de adrenalina. Rafael virou-se rapidamente. A urgência tomada conta dele. O que estava acontecendo? Mais gritos. Paredes brancas que deveriam inspirar calma, agora pareciam fechar. Jéssica estava em perigo. Ele começou a correr, seus pés batendo com força no chão frio enquanto adentrava na área de emergência. O frenesim o cercava, médicos e enfermeiras movimentando-se rapidamente, mas a única coisa em sua mente era Jéssica. Ao chegar na porta da sala de emergência, uma enfermeira bloqueou sua passagem. Desculpe, você não pode entrar. A determinação dela não impediu que Rafael avançasse, empurrando-a ligeiramente. Ele precisava saber. Os olhos de Jéssica o procuravam, mas estavam perdidos em um mar de oscilação entre a consciência e a escuridão. De repente, o homem de terno apareceu ao seu lado, como um fantasma que reaparecia nas horas mais sombrias. Você não entende o que está acontecendo, ele disse, sem mostrar emoção. Ela precisa de ajuda, e não da que você pensa. Que ajuda? Rafael gritou, a frustração exacerbando sua voz. O que você sabe sobre ela? Cada palavra era uma luta, o desespero se intensificando. O homem olhou nos olhos dele, como se estivesse ponderando a melhor forma de responder. A enfermeira empurrou Rafael para trás novamente, enquanto a equipe em torno de Jéssica aumentava em frenesi. Um coração acelerado, um colapso sem precedentes,
E então, como se a situação não pudesse ficar mais complicada, um barulho alto explodiu na porta da emergência. A porta bateu e um grupo de homens encapuzados entrou na sala, a fúria estampada em seus rostos. "Onde está ela?" Um deles gritou, apontando para Jéssica. O ar ficou denso, a tensão atingindo um novo patamar. Rafael tremia. Aquilo não era um acidente, era uma invasão. "Afaste-se dela! Não se aproximem!" O segurança do hospital começou a gritar. A situação rapidamente se transformando em caos. Pum! Um tiro. O som do disparo encheu o ar. E tudo parou. O estrondo reverberou nas paredes brancas, deixando um peso mortal no ambiente. Rafael olhou para Jéssica, agora consciente e horrorizada. Os olhos dela se abriram em desespero, a fragilidade dela contrastando com a brutalidade do momento. "Rafael!" ela chamou, tentando se levantar em meio ao terror. Era um chamado que fez o coração dele parar. Os homens exigiam que Jéssica saísse. O homem de terno estava ao seu lado, sem mostrar qualquer sinal de medo. "Eles não vão fazer mal a você, Jéssica", ele disse, mas a incerteza no ar tornava tudo pior. Nada fazia sentido. Rafael estava paralisado. A adrenalina fervia nas veias. Quem eram aquelas pessoas? O que Jéssica tinha feito? Ponto. O homem que parecia saber tudo agora não podia ser confiável. E a ideia de que Jéssica estava fugindo ou escondendo algo devastador se instalou em seu peito. Com um movimento rápido, os invasores avançaram, e Rafael não pensou duas vezes. Ele se lançou na frente de Jéssica. "Não! Afaste-se dela!" ele gritou, disposto a enfrentar qualquer um. As balas não hesitaram, e o som agudo de um disparo ecoou novamente. A cena se tornou um borrão. Ele se sentiu sendo empurrado para longe de Jéssica. E enquanto caía, a visão dele se embaçou. Em um instante de desespero, ele viu Jéssica sendo puxada. Uma imagem que cortou sua alma ao meio. "Rafael!" A voz dela foi um eco distante. A verdade brutal começava a emergir, mas tudo acabou em trevas, quando a pressão no peito se transformou em um vazio ensurdecedor. Nossa, como a vida podia mudar em um instante. Justamente agora, enquanto o enigma envolvia os dois, o medo do desconhecido se tornava uma tempestade implacável. E se aquela conexão fosse um jogo? E se Jéssica estivesse, de fato, ali, escapando de um passado que poderia arrastá-lo para um mundo sombrio? Ele precisaria despertar e encarar a verdade que estava prestes a desabar. O futuro dele e dela dependia disso. O que mais estava escondido sob a superfície? A história estava prestes a se desdobrar, revelando uma rede de segredos mais imortais do que qualquer um poderia imaginar. Rafael ficou ali, sem saber o que fazer, preso entre a verdade cruel e seus sentimentos por Jéssica. O homem de terno parecia ter informação que poderia desmontar tudo, e as palavras dele o deixaram em um estado de confusão profunda. Mas antes que pudesse perguntar mais, era a voz de uma mulher. "Ela não pode sair, não agora." A expressão de pânico no rosto da enfermeira trouxe uma avalanche de adrenalina. Rafael virou-se rapidamente. A urgência tomou conta dele. O que estava acontecendo? Mais gritos. O frenesim ao redor era palpável. Jéssica estava em perigo. Ele começou a correr, seus pés batendo com força no chão frio, enquanto adentrava a área de emergência. O barulho estava intercalado com a gritaria e o movimento frenético da equipe médica. Ele precisava chegar até ela. Ao chegar na porta da sala, uma enfermeira bloqueou sua passagem. "Desculpe, você não pode entrar."
Mas Rafael não estava ouvindo. Ele precisava saber o que estava acontecendo. A visão de Jéssica o impulsionava. De repente, o homem de terno apareceu novamente ao seu lado, como uma sombra. Você não entende o que está acontecendo, disse ele, mais sério do que nunca. Ela precisa de ajuda de um jeito que você não imagina. Ajuda? Que ajuda? Rafael estava prestes a explodir de frustração. O que você sabe sobre ela? Mas o homem apenas olhou fixamente, como se estivesse pesando suas palavras. Então, de repente, os invasores surgiram. Um grupo de homens encapuzados irrompeu na sala, sua presença pesada e ameaçadora. Onde está ela? Gritou um deles, com o olhar que emanava violência. O ar ficou denso, a tensão atingindo um nível insuportável. Rafael estava paralisado. Afaste-se dela, não se aproximem! O segurança do hospital começou a gritar, e o caos se instaurou. Bum! O som de um tiro ecoou pela sala, transformando a sensação de pânico em terror absoluto. Rafael olhou para Jéssica, agora acordada e horrorizada. Rafael! Ela chamou, tentando se levantar, mas logo caiu novamente, o desespero em seu olhar refletindo seu estado. A última coisa que ele viu foi a expressão de medo em seu rosto. Ele não podia deixá-la sozinha. Não! Não! O desespero tomou conta dele. Ele se lançou à frente, determinado a proteger Jéssica. Mas na fração de segundo em que se movia, uma voz conhecida cortou o ar. Não! Pare! Era Renata, sua assistente, correndo em direção a ele. Rafael, não! Você não sabe o que está fazendo! Ela gritou. Mas Rafael estava avançando. E então tudo mudou em um instante. A cena se transformou em um turbilhão entre tiros, gritos e movimentação. Ele sentiu uma pressão em seu peito quando um dos homens se virou, o rosto coberto, e apontou para a enfermeira. Traga a criança. Que criança? Rafael gritou sem entender. Mas a resposta que ele obteve foi um olhar frio e ameaçador. Os invasores então se espalharam, buscando algo ou alguém. O pânico se instalou e ele tinha que agir. Então, como se o universo estivesse disposto a se manifestar de alguma maneira, uma frase clara e estrondosa ecoou na sala. Ela não pode escapar de nós. A missão é tudo. Rafael parou. Seu cérebro travou. Missão? Que missão? As peças começaram a se encaixar de uma forma terrível. O homem de terno havia falado sobre Jéssica e seu passado, mas ele não estava preparado para o que veio a seguir. Renata olhou para ele, um misto de medo e revelação em seu olhar. Ela não é só Jéssica, é Jéssica Silva, a informante que buscamos. A insinuação caiu como uma bomba. A verdade se despedaçou. Toda a fragilidade que ele pensava ver agora era uma fachada. As histórias sobre sua filha, a luta pela vida. Tudo isso podia ser um plano. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não conseguia ver nenhuma saída. Em seu peito, a dor e a traição fervilhavam como veneno. O que mais ele não sabia? Jéssica havia sido enganadora desde o começo. As reviravoltas estavam se acumulando como um tornado. Enquanto os invasores se aproximavam, Rafael se viu preso entre a verdade e a dor. Ele olhou para Jéssica, que tinha os olhos fixos nele. Uma pergunta silenciosa pairava no ar. Estamos em perigo, Rafael, mas você precisa escolher. E a escolha parecia distante. A adrenalina corria nas veias dele. O mundo que ele conhecia estava desmoronando. As luzes do hospital piscavam, como se também fizessem parte desse caos. Ele precisava de respostas. Ele precisava entender.
mas a gravidade da situação pesou sobre seus ombros. Jéssica, a mulher que ele acreditava conhecer, poderia ser alguém totalmente diferente. O escuro do desconhecido era invasivo, e as sombras se aproximavam cada vez mais. A única coisa que ele sabia era que a verdade estava prestes a ser revelada, e sua vida nunca mais seria a mesma. Rafael ficou ali, sem saber o que fazer, preso entre a verdade cruel e seus sentimentos por Jéssica. O homem de terno parecia ter informação que poderia desmontar tudo, e as palavras dele o deixaram em um estado de confusão profunda. Mas antes que pudesse perguntar mais, a situação explodiu. Um grito ecoou pelo corredor do hospital, cortando o ar. Era a voz de uma mulher. "Ela não pode sair, não agora!" A expressão de pânico no rosto da enfermeira trouxe uma avalanche de adrenalina. Rafael virou-se rapidamente. A urgência tomou conta dele. O que estava acontecendo? Mais gritos. O frenesim ao redor era palpável. Jéssica estava em perigo. Ele começou a correr, seus pés batendo com força no chão frio, enquanto adentrava a área de emergência. O barulho estava intercalado com a gritaria e o movimento frenético da equipe médica. Ele precisava chegar até ela. Ao chegar na porta da sala, uma enfermeira bloqueou sua passagem. "Desculpe, você não pode entrar." Mas Rafael não estava ouvindo. Ele precisava saber o que estava acontecendo. A visão de Jéssica o impulsionava. De repente, o homem de terno apareceu novamente ao seu lado, como uma sombra. "Você não entende o que está acontecendo", disse ele, mais sério do que nunca. "Ela precisa de ajuda de um jeito que você não imagina." "Ajuda? Que ajuda?" Rafael estava prestes a explodir de frustração. "O que você sabe sobre ela?" Mas o homem apenas olhou fixamente, como se estivesse pesando suas palavras. Então, de repente, os invasores surgiram. Um grupo de homens encapuzados irrompeu na sala, sua presença pesada e ameaçadora. "Onde está ela?" gritou um deles, com um olhar que emanava violência. O ar ficou denso, a tensão atingindo um nível insuportável. Rafael estava paralisado. "Afaste-se dela. Não se aproximem." O segurança do hospital começou a gritar, e o caos se instaurou. Bum! O som de um tiro ecoou pela sala, transformando a sensação de pânico em terror absoluto. Rafael olhou para Jéssica, agora acordada e horrorizada. "Rafael!" ela chamou, tentando se levantar, mas logo caiu novamente, o desespero em seu olhar refletindo seu estado. A última coisa que ele viu foi a expressão de medo em seu rosto. Ele não podia deixá-la sozinha. Não! Não! O desespero tomou conta dele. Ele se lançou à frente, determinado a proteger Jéssica. Mas na fração de segundo em que se movia, uma voz conhecida cortou o ar. "Não! Pare!" Era Renata, sua assistente, correndo em direção a ele. "Rafael, não! Você não sabe o que está fazendo!" Ela gritou. Mas Rafael estava avançando. E então tudo mudou em um instante. A cena se transformou em um turbilhão, entre tiros, gritos e movimentação. Ele sentiu uma pressão em seu peito, quando um dos homens se virou correndo. Uma onda, não olhada pelo ar. O rosto coberto. Cena se transformou em um turbilhão, entre tiros, gritos e movimentação. Ele sentiu uma pressão em seu peito, quando um dos homens se virou correndo, o rosto coberto, e apontou para a enfermeira. "Traga a criança." "Que criança?" Rafael gritou, sem entender. Mas a resposta que ele obteve foi um olhar frio e ameaçador. Os invasores então se espalharam, buscando algo ou alguém.
O pânico se instalou e ele tinha que agir. Então, como se o universo estivesse disposto a se manifestar de alguma maneira, uma frase clara e estrondosa ecoou na sala. Ela não pode escapar de nós. A missão é tudo. Rafael parou. Seu cérebro travou. Missão? Que missão? As peças começaram a se encaixar de uma forma terrível. O homem de terno havia falado sobre Jéssica e seu passado, mas ele não estava preparado para o que veio a seguir. Renata olhou para ele, um misto de medo e revelação em seu olhar. Ela não é só Jéssica, é Jéssica Silva. A informante que buscamos. A insinuação caiu como uma bomba. A verdade se despedaçou. Toda a fragilidade que ele pensava ver agora era uma fachada. As histórias sobre sua filha, a luta pela vida, tudo isso podia ser um plano. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não conseguia ver nenhuma saída. Em seu peito, a dor e a traição fervilhavam como veneno. O que mais ele não sabia? Jéssica havia sido enganadora desde o começo? As reviravoltas estavam se acumulando como um tornado. Enquanto os invasores se aproximavam, Rafael se viu preso entre a verdade e a dor. Ele olhou para Jéssica, que tinha os olhos fixos nele. Uma pergunta silenciosa pairava no ar. Estamos em perigo, Rafael, mas você precisa escolher. E a escolha parecia distante. A adrenalina corria nas veias dele. O mundo que ele conhecia estava desmoronando. As luzes do hospital piscavam, como se também fizessem parte desse caos. Ele precisava de respostas. Ele precisava entender. Mas a gravidade da situação pesou sobre seus ombros. Jéssica, a mulher que ele acreditava conhecer, poderia ser alguém totalmente diferente. O escuro do desconhecido era invasivo, e as sombras se aproximavam cada vez mais. A única coisa que ele sabia era que a verdade estava prestes a ser revelada, e sua vida nunca mais seria a mesma. Com um movimento rápido, um dos homens encapuzados avançou, e em um instante de pura tensão, as mãos dele encontraram algo, revelando um disparo. E no meio do caos, um tiro disparado não atingiu Rafael, mas explodiu na direção do homem de terno. O corpo dele desabou no chão, revelando uma tatuagem em seu braço. Um símbolo que Rafael reconheceu de imediato. Era o sinal da máfia que Jéssica havia prometido ajudar a derrubar. A confusão foi instantânea. O homem encapuzado olhou para Rafael e, em um golpe de sorte e desespero, começou a recuar. O grupo de invasores hesitou, suas intenções agora questionáveis, enquanto Rafael lutava para digerir a cena. A revelação. A verdade estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Lá, no chão, Jéssica olhou para Rafael. Eles não vão parar. Você precisa agir agora. E ali, em meio à fumaça do caos, uma escolha precisa ser feita. E Rafael sabia que nada seria a mesma coisa novamente. Rafael ficou ali, paralisado, seu coração disparando enquanto Jéssica o fitava com os olhos cheios de desespero. A atmosfera mudara abruptamente. A tensão era palpável, e o caos girava ao redor deles como um redemoinho. Ele sentiu o corpo do homem de terno tombar ao chão, e foi como se o mundo parasse. O eco do tiro ainda ressoava em suas orelhas, e o que poderia ter sido um desfecho contínuo agora se tornava uma sequência de incertezas. Jéssica estava em perigo, e a verdade ainda parecia escapar de seus dedos. Mas o que aquele grupo queria dela? Rafael se preparava para defender a mulher que, mesmo agora,
Ele estava começando a perceber que conhecia muito pouco. Jéssica, o que está acontecendo? Que missão é essa? Suas palavras eram uma mistura de raiva e confusão. Ela o olhou com um temor indescritível, mas antes que pudesse responder, os invasores avançaram novamente, gritando ordens uns aos outros. Rafael estava prestes a se mover, a proteger Jéssica, a transpor a barreira entre eles quando, de repente, um terceiro disparo ecoou. Dessa vez não era da arma dos invasores. Era um tiro localizado e controlado. Ele viu um homem, um estranho, empunhando uma arma que não parecia ser de um dos grupos rivais. O tiro atingiu um dos encapuzados, e o caos se transformou em uma batalha misturada à sordidez. Rafael mal conseguia compreender. Apenas via ação e desespero. Vá, agora! Jéssica gritou, fazendo um movimento para se afastar, mas Rafael queria ficar. Ele a amava, mesmo que tudo aquilo estivesse confuso. O homem misterioso, o de terno, agora percebendo que o tempo se esgotava, fez um gesto para ele. Se não sair agora, não haverá como te salvar. A urgência no olhar do homem deixou Rafael inquieto, mas ele hesitou. Mas e Jéssica? Ela tem um plano, confie em mim. O homem finalmente olhou em seus olhos e algo nele mudou. Era como se ele tivesse se despido de suas próprias máscaras, revelando a vulnerabilidade nos seus olhos. Eu sei que você não entende agora, mas você precisa escolher. Sem pensar, Rafael decidiu. Pegou a mão de Jéssica, puxando-a em direção ao próximo corredor, quando um grito feminino cortou o ar. A enfermeira, largando seu trabalho, disparou pelo corredor em direção a eles, um movimento frenético. É a criança, ela está com eles. Precisamos tirar a menina daqui, gritou. Que criança? Rafael parou abruptamente, balançando a cabeça. Jéssica estava pálida, sua expressão se transformando em um quadro de horror. Rafael, não há tempo para isso. Eles a terão e a vida dela corre perigo. E então ele se lembrou da mensagem. A criança. O que isso significava? A verdade estalou como um raio. Você tem uma filha? Ele não podia acreditar. A revelação o atingiu como um golpe. Jéssica não tinha mencionado isso. Não havia sinal de que ela tivesse criado uma vida que escapava entre sombras. Sim, e é por isso que precisamos correr. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos, um pedido silencioso. Por favor, confie em mim. Eu só quero proteger você e ela. O ar ficou pesado. A confusão na mente dele se transformou em uma clareza amarga. A escolha que ele fez a tirou da sua vida, e agora a realidade começava a se desdobrar. Mas a confirmação não era só uma revelação. Era uma facada. A infernal luta da verdade e do amor tornou-se um emaranhado. Enquanto Jéssica puxava ele para longe, seus guardiões a seguiram, e o corredor parecia se estreitar ao redor deles. Para onde eles iriam? A essência dela agora estava ligada a um passado obscuro, e Rafael se perguntava se poderia realmente confiar no que estava acontecendo. Rafael! Ecoou uma voz conhecida. Do outro lado, algo se destacou. Você não pode ir. Ela não é quem você acha que é, dizia o homem de terno, que ainda estava deitado no chão, um olhar severo, apressando-se, uma mensagem antes que tudo ficasse escuro novamente. Mas a cena se desfez, e a oportunidade se esvaiu como areia entre os dedos. O peso do que ele sabia agora era insuportável. O que mais estava escondido? E o que isso significava para eles? Tudo viraria cinzas se ele não conseguisse desvendar essa teia de mentiras.
A única coisa que ficou clara era que a verdade poderia destruir o que ele sentia por Jéssica, e que sua vida, de uma forma ou de outra, seria marcada para sempre. Rafael estava paralisado, perdendo-se nos olhos de Jéssica, enquanto a situação ao redor dele se desdobrava em um caos absoluto. Ele sentiu o corpo do homem de terno cair no chão, o eco do disparo vibrando em seus ouvidos. "Corra, agora!" Jéssica gritou, puxando-o pelo braço, mas a mente dele estava em frangalhos. "Jéssica, o que está acontecendo? Você tem uma filha? Quem são essas pessoas?" Ele mal conseguia formar as palavras, a angústia crescendo como uma tempestade dentro dele. "Não podemos falar agora. Eles querem a menina." Os olhos dela estavam cheios de desespero, e ele, por um momento, viu o verdadeiro medo refletido neles. Rafael sabia que não era a hora para hesitar. Ele queria entender, mas também queria protegê-la. Então, juntos, eles correram em um corredor repleto de luzes ofuscantes e gritos à distância. No final dos corredores, a sala de segurança. "Se chegarmos lá, podemos encontrar uma saída." Jéssica dirigiu-se a ele, e Rafael sentiu que de alguma forma precisava confiar nela. Cada passo que davam era uma fração de esperança em meio à confusão. Mas tudo virou um borrão. Assim que chegaram à sala de segurança, um homem encapuzado apareceu do nada, bloqueando a entrada. O desespero subiu como uma onda dentro de Rafael. Seu coração disparou. Jéssica gritou: "Cuidado!" E em um movimento rápido, eles se esquivaram. Mas o homem chegou mais perto, seus olhos cheios de uma determinação feroz. "Saia do caminho, Jéssica!" O homem gritou. Mas ao contrário das expectativas, Jéssica não se moveu. Em vez disso, ela encarou o invasor diretamente. "Não vou deixar que você leve ela!" Sua voz era forte, contra todas as odds. A vida dela corre perigo por sua causa. O homem hesitou. A conexão entre Jéssica e a menina, que até então parecia nebulosa, agora ecoava uma verdade cristalina. Rafael também percebeu. Havia algo muito mais profundo acontecendo. Algo que os unia mais do que eles compreenderam. Ele se deu conta de que começava a se apaixonar por Jéssica de uma maneira que nunca imaginou. "Jéssica, quem é a menina? O que você esconde?" As palavras saíram sem que ele pudesse controlar, mas a expressão dela estava cheia de um misto de dor e determinação. "Eu fiz escolhas ruins, Rafael, mas uma coisa é certa: não vou permitir que a vida da minha filha se torne moeda de troca." Nesse instante, o homem encapuzado, confrontado pela força dela, olhou em volta e recuou. "Vocês não têm noção de quem estão lidando." Ele sussurrou, desaparecendo na escuridão. Silêncio. Uma onda de fúria e medo ondulava no ar. Rafael e Jéssica se encararam, o peso do que estava em jogo agora visível entre eles. "Precisamos sair daqui, Jéssica, agora." Ele a puxou, sentindo que o tempo estava se esgotando. E assim, eles correram, iguais a fugitivos em uma corrida contra o destino. O hospital estava ameaçador. A tensão era palpável. No fundo da mente de Rafael, ele sabia que o que começara em um jantar descontraído estava se transformando em uma luta pela sobrevivência. E de alguma forma, seu vínculo com Jéssica parecia a única frase de esperança na confusão. No entanto, a saída estava mais próxima do que pensavam. Ao chegarem à porta de saída, avistaram uma luz ofuscante. Do lado de fora estava um carro esperando. Jéssica olhou para ele e ele viu algo em seu olhar: gratidão, esperança e um terno chamado de amor. "Vamos, Jéssica. Temos que ir agora." A vida dela e a da filha deles dependiam daquele momento.
A adrenalina disparava enquanto saltavam para fora. O mundo lá fora ainda era incerto, mas a dele também havia uma nova certeza. O que viveram, com certeza, ainda não acabara. E naqueles instantes, enquanto dirigiam para longe do caos, Rafael não conseguia evitar o pensamento. Que mistérios ainda os aguardavam, mas o que ele sentia por Jéssica agora era mais forte que qualquer trevas que pudesse enfrentar. Com a chuva caindo do lado de fora, ele se permitiu sonhar. Quem poderia saber o que estava por vir? Agora, querido amigo, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Eu quero ver a sua reação nos comentários. Inundem com suas teorias e o que acharam desse final bombástico. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Os verdadeiros fãs como você fazem a diferença. Vamos juntos nessa jornada.